Lauro Jardim traz um número que eu acho que é muito relevante, dizendo que o Conselho Federal de Medicina, diz a Alexandre de Moraes, que abriu mais de 34 mil sindicâncias médicas nos últimos 5 anos. E esses números, gente, não absorvem, né? Não estão incluídos ainda os números do Rio de Janeiro e São Paulo, que são os dois principais estados, porque os dados ainda não estão consolidados a nível nacional. Ou seja, quando você pega o Brasil como um todo, nos últimos 5 anos, mas aí, sem sombra de dúvidas, tem mais de 40 mil sindicâncias. Mas pode que seja 34 mil. 34 mil sindicâncias. Nenhuma dessas foi questionada na Suprema Corte Federal. Vocês já viram alguma vez na história deste país a Suprema Corte cancelar uma sindicância médica? Só aconteceu com a de Bolsonaro. Sabe? Eu não sei como esse número não choca as pessoas. Eu até coloquei, né? 34 mil. E a única que incomodou o regime foi a que envolve Bolsonaro. Essa daí não pode. Tem que maltratar. Aí, o doutor Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, comentou aqui algumas coisinhas que eu acho que é relevante. Eu vi esse vídeo que a Tsuki postou. E ela fala assim, o que se posicionou contra a interferência do imperador foi o Dr. Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. É inaceitável qualquer tipo de interferência. Se nós tivermos o Supremo interferindo em condutas que são tomadas dentro da ética médica, nós não teremos como defendê-la. Preciso me posicionar sobre a intervenção do STF no CFM. A nossa visão é de que é inaceitável qualquer tipo de interferência. O Conselho Federal de Medicina, quando vislumbra uma perspectiva de não cumprimento do Código de Ética, tem obrigação de avaliar. E ele mandou que um conselho local fizesse uma sindicância, o que é uma obrigação pelo Código de Ética. Se nós tivermos o STF interferindo em condutas que são tomadas dentro da ética médica, nós não teremos como defendê-la. E é justamente por isso que o Sindicato Médico e eu pessoalmente defendemos que o Conselho Federal tenha autonomia para decidir quem e quando cobrar a ética médica. É justamente por isso que, nesse momento, defender as entidades, especialmente o CFM, é defender você, meu colega médico. Tá vendo aí, né? Mas vai tentar explicar, vá. Nossos parlamentares, finalmente aí estão começando a se movimentar. Isso daqui pode não dar em nada, mas já deu em notícia, né? Notícia importante pra gente levar a situação à frente. Eu vi um vídeo hoje, que acho que é o Retrato do Brasil. O cara falava o seguinte: você vai votar em quem em 2026? Em Lula ou Flávio Bolsonaro? Aí o cara tá no Piauí, né? Porque o cara fala assim, não, eu vou votar no Lula porque tá sendo assim o melhor prefeito de todos. Aí o cara falou, melhor prefeito do Piauí, né? Ele é. Tem gente no Brasil que tá nesse ponto, que acha que Lula é prefeito. Imagine, pra você ver como é que tá o nível das coisas. Tá ali, a maioria dos senadores assinando pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro. 41 senadores se posicionando a favor. Já tem 41 assinaturas. Porque é simplesmente uma questão humanitária. Até porque o tratamento para outras pessoas é totalmente diferente, né? Outros ex-presidentes. Tem até notícia sobre o Collor. Oposição estuda a saída legislativa para Bolsonaro e para domiciliar. Pois é, né? Enfim, vão estudar se é possível apresentar um projeto que garanta a Bolsonaro o direito de ir para a prisão domiciliar. Segundo caciques do PL ouvido pela coluna, debate-se nos bastidores do partido se há alguma solução legislativa que permita a Bolsonaro ao menos cumprir a condenação em sua casa. O objetivo maior ainda é conseguir anistia, entretanto, sabe-se que Hugo Mota dificilmente colocará o tema em votação. Inclusive, depois que o Lula vetou a dosimetria, o Espírito Amin protocolou um projeto de anistia. E nesse momento, eu nem quis comentar em vídeo nem nada, porque é algo muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. A chance de ser pautado pelo Alcolumbre, depois passar na Câmara e tudo mais, é quase zero. Quase zero. Aí, falando da prisão domiciliar. A gente já chegou aqui a comentar as relativas ao Lula, a quantidade de visitas. Lula basicamente tinha um escritório de política, organizando, fazendo a campanha presidencial do Haddad, lá de sua cela em Curitiba. Bolsonaro mal pode ver a família 2 vezes por semana, meia horinha, e olha lá. E o Collor? Preso em cobertura na orla de Maceió. Collor recebe visitas de políticos e amigos autorizados pelo Supremo. Da sua família não, até amigo. E a Anitta comenta, né? E o Bolsonaro não tem autorização nem de ir no hospital imediatamente após bater a cabeça, né? Esse é o Brasil. Aí, rapaz. Tava assistindo lá com o Pero Ruizão, com o Copeiro Atushi. Conversa vai, conversa vem. Começa a falar de Bolsonaro. E aí, Atushi, ele fala que ele viu um vídeo do... Já falando do cara. Ele quer que tá no MDB. Ottoni de Paula. Falando aí da situação de Bolsonaro e dando uma chamada na esquerda, né? Vocês vão ficar até quando aí maltratando e deixando o Bolsonaro ser torturado? Já pensaram se acontecer uma coisa com o Bolsonaro? Isso deve ter impactos pra esquerda. Vou deixar aqui que ambos falem, né? Você chegou a ver um vídeo... Não, pode falar. Você chegou a ver um vídeo de um deputado chamado Ottoni de Paula, dizendo que a esquerda tem que se preocupar muito para que o Bolsonaro não morra na cadeia, porque se ele morrer na cadeia tudo pode mudar. Você acha que deveria, do lado da esquerda, ter um pouco mais de, entre aspas, compaixão com o Bolsonaro, ou até um cálculo político de tirar ele da cadeia para que ele
Para que não tenha uma situação, vamos dizer assim, extraordinária nessa eleição, como foi, por exemplo, o lance de Juiz de Fora em 2018? Bom, se o Bolsonaro morrer em decorrência das medidas judiciais tomadas contra ele, ele vai se transformar num verdadeiro mártir da direita, né? Ou seja, isso não impõe à esquerda um certo cálculo político também? Eu não sou, né, vocês sabem que eu já me expressei várias vezes, eu não sou partidário da repressão política como método para a esquerda. É porque a esquerda não tem, né, efetivamente poder para a repressão política. Quando a esquerda apoia a repressão política, ela está agindo como coadjuvante aí de figuras de muito mais importância. Tá? É uma ilusão da esquerda que ela pode reprimir os adversários. Tá? E que o sistema... É como se existisse um sistema acima das classes sociais e esse sistema punisse o errado e o certo, premiasse o certo, que é uma coisa totalmente infantil. Eu acho que é um desserviço, né? Acho que a própria prisão do Bolsonaro é negativa para a esquerda. Você já expressou que se dependesse de você, não haveria nem a inelegibilidade, né, Rui? Não, do ponto de vista legal, não. O que eu acho é que a esquerda deveria lutar com seus próprios métodos, com seus próprios meios contra o bolsonarismo. Que não implica em utilizar a força do Estado, mas implica em convencer o povo, mobilizar o povo, organizar o povo em torno de um programa oposto ao programa do bolsonarismo. Quer pedir demais? Que a disputa política seja política? Se tiver a melhor ideia que vença, não é assim que funciona? Vai lá, esquerda. Não vence. Mas não. Quer ser de esquerda hoje? Eu coloquei, né? Luizão Backpepper expõe que atualmente ser de esquerda, perseguir, torturar e tentar matar Bolsonaro na cadeia. Ele alerta que tudo isso vai transformar Bolsonaro no grande mártir e terá impactos eleitorais. Eu acho que nenhum de vocês deseja isso, né? De jeito nenhum. Mas a turma da esquerda não tá nem aí. Parece que eles preferem perder a eleição, mas garantir que eles vão fazer todo o mal que eles puderem contra Bolsonaro.